Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. No Ponto de Vista de hoje, eu converso com o médico hematologista e oncologista, Dr. Marcos Leão. Nós vamos falar sobre alguns assuntos relacionados à pandemia do coronavírus e da saúde no Rio Grande do Norte. Meu amigo, Dr. Marcos Leão, mas que alegria receber você. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Esse convite feito há tanto tempo. Eu estava ansioso, aguardando a oportunidade de bater esse papo com você, que é um dos médicos mais conceituados do nosso estado. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, dizer que essas palavras elogiosas são exageradas, como é do próprio coração do entrevistador. Estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento que você ache necessário, né? Eu quero só fazer um reparo, na verdade, não é apenas esse carinho que eu tenho por você, mas é o reconhecimento mesmo como profissional. Mas, Marco Leão, vamos deixar de conversa e vamos bater o nosso papo, que é isso que o telespectador está esperando. Qual o seu ponto de vista sobre a atual pandemia que assolou o mundo todo, o Brasil e o Rio Grande do Norte, a pandemia do coronavírus? A pandemia, ela fez todo o mundo sofrer bastante com as perdas dos entes queridos, com a quantidade de pessoas atingidas pela infecção. Porém, nós sabemos que até por mutações associadas à vacinação, a pandemia está começando a perder força. E na minha estimativa, eu acho que no término de março, por exemplo, ela vai sair completamente de cena, tendo ou não a guerra como palco, como pano de fundo. Quer dizer, com guerra ou sem guerra, a pandemia realmente vai perder força nesse final de março. Ela pode virar uma endemia? Essa é a teoria mais provável. Com as mutações sucessivas do Covid-19, essa última forma do Ômicron, que são na realidade duas, ela sofreu umas mutações no spike. Spike é aquela proteína de superfície do vírus. E fez com que ela ficasse extremamente infectante. Então, a curva de infecção, que era uma curva que se aplanava e depois caía de acordo com a mutação que foi surgindo. Então, à medida que ia surgindo uma nova cepa, alcançava níveis mais altos e caía. Essa tem uma infectividade exponencial, né? Se eu fizer uma curva, é uma curva logarítmica, então ela sobe rapidamente e rapidamente cai. É isso que a gente tem visto desde fim de dezembro até fevereiro. É por isso que a gente acha que ela deverá chegar em março com mais de 80% da população infectada. E aí não vai ter população para se infectar. O que não tiver infectado foi vacinado. Então o percentual de infecção vai ser pequeno. Então a gente chama isso de focos endêmicos da infecção. Essa é a tendência dessa infecção, dessa antiga pandemia, que agora vai ser uma endemia. Endemia, com certeza. Agora, a vacinação é também responsável pela queda. E eu queria saber a sua opinião sobre vacina técnica de RNA, que é algo que a gente ouve falar muito e, como eu não sou da área, não sei responder. Tá. São 3 perguntas numa só. A primeira resposta é: a vacinação teve seu papel em diminuir os casos graves. Os casos graves, muito provavelmente a vacina teve essa característica. Porém, a vacinação, ela foi mais efetiva naqueles grupos mais susceptíveis, acima de 60 anos e na população geral acima de 16 anos.
Abaixo disso, a gente poderia discutir isso separado, né? E principalmente na população abaixo de 5 anos, é a população que a gente discutiria custo, benefício, etc. Falar em vacina com menos de 5 a 10 anos é extremamente arriscado. A gente está falando em pequenos estudos, está falando em efeitos a curto prazo, não estamos falando, consequentemente, efeitos a longo prazo, que é quando a vacina tem a maturação, que são 5 a 10 anos. A técnica de vacina pelo RNA, mais ainda, essa primeira vacinação em massa com técnica de RNA foi para a Covid. Então está muito cedo a gente discutir qualquer coisa com relação a efeito colateral, discutir qualquer coisa, efeito a longo prazo, etc. O que nós sabemos com relação à vacinação é que a imunidade de defesa do vírus é principalmente inata. A imunidade inata, ela não é uma imunidade elaborada, ela é uma imunidade pronta para defender a gente, independente do que venha. São os leucócitos, os fagócitos, os monócitos, etc. Então, a memória dessa imunidade é uma memória curta. É por isso que se fala em vacinações com espaço cada vez menores, de intervalo entre uma vacinação e outra. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, como ela não é uma imunidade muito específica, ela não consegue evitar que você se infecte. Ela consegue minimizar o efeito da infecção. Essa é a razão que mesmo o indivíduo infectado, mesmo o indivíduo vacinado, desculpe, ele vai contrair a infecção. Então, mudou todo aquele contexto de anticorpo que a gente tinha, se tiver anticorpo, está protegido, que a gente via nas outras vacinas. No Covid-19 isso não se aplica, é tanto que a gente acompanha a quantidade de testes sorológicos realizados para saber se tem imunidade ou não, e esses testes caíram drasticamente, porque foi visto que ser positivo não protege, ser negativo não quer dizer que seja susceptível. Então, aquela imunidade clássica ou moral que a gente estava acostumado a ter, com Covid-19 foi por terra. Doutor Marco Leão, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O Covid pode gerar algum problema no sangue das pessoas? A infecção do Covid-19, ele provoca no indivíduo imunodepressão. O que vem a ser isso? É meu sistema imune, que é meu sistema de vigilância, é o meu sistema que evita que eu tenha 2 grandes grupos de doença, na realidade 3, ele fica comprometido. Então, na vigência da infecção ativa, a gente observa infecção secundária, que é quem mata grande parte dos doentes. A infecção secundária por bactérias, por fungo e até por outros vírus. Então, meu sistema caiu e aí eu fico desarmado. E em estando desarmado, esses agentes que antes não causavam infecção começam a provocar. Isso é a imediata. A mais tardia, nosso sistema imune evita surgimento de clone autorreativo. Que danado é clone autorreativo? São aqueles clones que reagem contra o próprio organismo. Então, começam a surgir doenças autoimunes, as mais variadas possíveis. Guillain-Barré, encefalite, miocardite e N outras doenças. O próprio organismo se autoagride porque meu sistema de defesa foi incapaz de destruir um clone que surgiu e que habitualmente meu sistema imune bloqueia. Então, doença autoimune é fato. E surgem doenças autoimunes as mais variadas possíveis. A outra coisa que a gente tem observado, mas isso ainda precisa de comprovação científica, de dado epidemiológico
porque precisa de mais tempo, são as doenças oncológicas. Começam a surgir alguns tumores, principalmente hematológicos, que habitualmente a gente não tinha. São doenças raríssimas que começam a aparecer exatamente por essa imunodepressão. Então, doença autoimune, doença neoplásica e as infecções secundárias é o que a gente tem observado nesse processo infeccioso. Então, como toda guerra, como toda catástrofe, como toda situação negativa, a ciência realmente deu um salto com essa infecção. A gente vai aprender muita coisa, inclusive da própria imunidade, que não sabíamos antes. Então, tem os negativos e tem os positivos. O nível de leucemia diminuiu ou aumentou? A gente não tem esse dado, não. A gente não tem esse dado, não. O que alguns oncologistas defendem é que algumas pessoas deixaram de fazer exames rotineiros, deixavam de consulta médica convencionais. Então, os tumores, quando descobertos, quando sintomáticos, são mais agressivos do que eram anteriormente. Porém, leucemia especificamente, não dá para a gente ainda fazer qualquer afirmação sobre o aumento ou não da frequência, não. Agora, Marcos, o uso de medicamentos como ivermectina, por exemplo, pode levar a algum distúrbio hematológico? Não. Não. Em relação ao efeito colateral da ivermectina, é uma droga que foi usada por mais de bilhões de pessoas. Então, uma droga que foi usada por bilhões de pessoas e praticamente sem relato de efeito colateral, a gente não pode imputar nela nenhuma responsabilidade quanto a isso. A gente pode discutir se funciona ou não funciona, mas a droga provocar efeito colateral, isso aí já está bem estabelecido na literatura. Já é estabelecido. Agora, que não causa. Politizaram bastante esse uso da ivermectina e de outras coisas mais. Na pandemia nós erramos muito, né? Erramos muito, e você sabe que toda radicalização política determina que se vier da sua mão direita, a sua mão esquerda vai ficar contrário, vai ter uma população contrária. Se vier de sua mão esquerda, a população do lado direito vai ser contrário. Então, a Covid veio em cima de uma polarização política irracional que a gente tem hoje no país, e, consequentemente, a ciência não conseguiu vencer essa irracionalidade de direita e esquerda. Mas concordo que, ao invés de a gente discutir com trabalho científico, com número, etc., houve uma politização inaceitável sob o ponto de vista médico. Inaceitável. Inaceitável. Agora, a condução do problema no Brasil, qual é o seu ponto de vista sobre ele? Foi correto, apesar de todos os erros, dos equívocos, e que é natural, plenamente natural, até por ser uma doença novíssima. E o que é que você acha sobre a condução do Ministério da Saúde, por exemplo? A análise dessa resposta, é bom lembrar que essa resposta, para ser honesta, ela precisa ser contextualizada a cada momento que ocorreu o fato. Então, por exemplo, primeira medida, ficar em casa e só ir para o hospital quando já tivesse com dispneia, cansaço, necessitando de oxigênio. Vai a minha afirmação inicial. Qual foi o contexto? O contexto que eu não sabia nem como era a transmissão. Quanto menos gente aglomerada nos postos de saúde, nos hospitais, talvez diminuísse a contaminação. Tem lógica? Tem. Porém, quando a gente vai para as certezas, para as assertivas históricas da medicina, é bom que a gente recorde. Qualquer tratamento no início da doença é melhor do que quando a doença está avançada. Isso é regra. Isso é regra desde quando Aristóteles, ou desde quando Hipócrates fez a primeira linha de medicina. Se eu tratar precoce, é melhor do que tratar tardio.
Aí vem a segunda coisa. Usou-se, no início, não usar máscara. Segundo, passa a usar máscara. Terceiro, tratamento precoce. Terceiro, não existe tratamento precoce. Então, nós cometemos muitos erros. Sob o ponto de vista de condução, eu prefiro, ao invés de conversar do ponto de vista médico, porque houve contextualização diferente. Eu gostaria muito de colocar que, do ponto de vista econômico, que é uma coisa mais palpável, visível, que é matemática, a gente vê que uma condução desastrosa economicamente, numa hora de uma crise, como ocorreu em vários países, a Argentina está quebrada. A gente percebe que a condução econômica teve muitos acertos. Isso é o que a gente observa, quer dizer, a gente evitou uma quebradeira maior, a gente evitou uma população com fome na rua. Nós evitamos vários aspectos. Então, do ponto de vista econômico, eu acho que a condução foi correta. Se você me perguntar, do ponto de vista médico, não poderia ser 100% de acerto. É impossível você, no escuro, acertar tudo que vai vir no futuro. É impossível. Então, teve suas falhas, tem suas críticas à condução da saúde. Mas teve seus acertos também, alguns acertos. Teve vários acertos. Mas que teve erros, não tenho dúvida que houveram. Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o médico hematologista e oncologista, Dr. Marcos Leão. Dr. Marcos Leão, qual o seu ponto de vista sobre o passaporte da vacina? Inclusive, sobre esse assunto, eu coloquei um Twitter que foi bastante discutido. Eu li, inclusive, tomei conhecimento, por isso que eu faço essa pergunta. Olhe bem, se a vacina, como eu disse no primeiro bloco, não protege da infecção e as pessoas vacinadas se acham protegidas, qual o mal dos não vacinados contactarem com os vacinados? Primeiro item. Segundo, o que efetivamente vai trazer de benefício o passaporte? Se não é a garantia de que ele nem se infecta e, consequentemente, não se transmite.
Ou seja, se eu infectar, eu transmito. Eu vacinado não estou protegido. Então, o passaporte da vacina é uma falácia. Não tem o menor senso prático, a não ser você separar classes de vacinados e não vacinados, que qualquer separação de população eu sou contrário. Então, a meu ver, é ignóbil o passaporte da vacina. É verdade. Ele, inclusive, cria duas faixas. Os cidadãos que têm passaporte de vacina e os que não têm, já que gera um problema grande. Eu ouvi uma argumentação de um epidemiologista que o passaporte da vacina serviria para estimular a vacina. E aí minha contra-argumentação é que existem formas mais inteligentes e mais convincentes ao cidadão para se vacinar do que eu fazer como se fosse uma punição de restringir a liberdade de um indivíduo porque não é vacinado. Então, eu acho que não é inteligente essa forma de propaganda para que o cidadão se vacine. Eu, particularmente, sou vacinado. Você é vacinado? 3 doses. As 3 doses. Agora, doutor Marcos, me diga uma coisa, como é que está, de um modo geral, como é que está sendo tratada a saúde aqui no Rio Grande do Norte? E uma pergunta que não me quer calar. O que é que você acha da regulação dos leitos? Primeiro, eu tenho que explicar o que é regulação de leitos. Então, antes de falar, eu tenho que explicar uma contextualização da medicina como um todo. Quem trabalha no planejamento da saúde pública não tem a menor noção da outra ponta, que é quem trata com o cidadão. Então, existe um hiato entre quem planeja e quem pratica. E a culpa são dos dois lados. Eu acho que quem pratica deveria sair da prática e ir para o planejamento, que levaria a experiência da prática para o planejamento. Como também a culpa é do planejamento, que não sai do planejamento para ir um pouco para a prática. Então, existe um hiato. Então, a concepção de uma centralização de leito hospitalar tem sua lógica. Eu centralizo para rapidamente, onde tiver vaga, eu fornecer ao cidadão que tiver necessitando de internação. Contudo, existe o mundo teórico de quem planeja e o mundo prático de quem vê os doentes. Então, hoje, o que eu vejo desse sistema é um sistema extremamente desumano, para não botar outros adjetivos. E a pandemia serviu para que essa deficiência não fosse visualizada. Como assim? Porque a concentração dos problemas se voltaram exclusivamente à pandemia. Esqueceu que o doente infarta, que o doente tem trombose cerebral, que o doente precisa de uma cirurgia ortopédica, etc. Então, o pano de fundo serviu para cobrir o que a regulação faz hoje no estado do Rio Grande do Norte. Por que a regulação não funciona? Porque para praticamente todo o sistema, salvo o paciente que precisa, não funcionar significa economia e pouco trabalho para o serviço público. Então, quem pratica o serviço público e quem financia, eles estão satisfeitíssimos com a regulação. O pobre do doente, não. Como assim? Hospital Público A. Eu vou evitar citar nomes. Hospital Público A. Quem informa que tem o leito vago é a enfermeira. Essa enfermeira, se o leito ficar vago às 2 horas, quanto mais tarde ela informar,
menor a probabilidade de chegar um doente para aquele leito. Avisa um centro de regulação interno. Os grandes hospitais públicos têm também um serviço de regulação interna, que contacta com a regulação central. Então, quando é informado que tem um leito, a regulação interna visualiza que tem um leito, avisa e está funcionando, porque não funciona 24 horas. Quando dá 5 horas, 6 horas da tarde, a maior parte estão fechadas. Quando é final de semana, não funciona. Avisa a regulação central que tem um leito. Quando a regulação central vai puxar o primeiro paciente, já é outro dia, que vai achar o doente, que na grande maioria das vezes ou morreu, ou desapareceu, ou está perdido nas UPAs, etc. Então o sistema não funciona e não funciona desde a informação do leito até encontrar o paciente para receber aquilo ali. Pode acontecer das pessoas responsáveis por essa área estarem assistindo a gente. E aí eu peço, por favor, que atentem para as colocações do Dr. Marcos Leão. E eu estou falando com alguém que trabalha no SUS. Eu não estou falando de teoria, não. Estou falando da mão direita, aquela mão que trabalha no dia a dia. Infelizmente, essas constatações chamam a atenção de todos nós. Agora, doutor Marcos, infelizmente, o diretor está agoniado, já mostrou o reloginho 3 vezes. Diz que o programa está terminando. Eu tenho que lhe fazer uma última pergunta. O leste europeu está em guerra. A gente está sabendo, está acompanhando a Rússia com a Ucrânia. Agora, com a fuga dos ucranianos para outros lugares, como a vacinação no leste europeu está em menor número do que em outras regiões, você não acha que isso pode provocar uma nova onda de Covid no mundo? Como eu falei anteriormente, essa cepa da Ômicron, essas 2 cepas da Ômicron, a infectividade é muito alta e ela não escolhe população. Esse vírus tem uma característica biológica que depois a gente poderia discutir à margem da politização, que é um pouco diferente de todos os vírus. Esse vírus, caracteristicamente, ele sobrevive a 40 e poucos graus lá em Dubai e sobrevive a menos 30 lá na Chechênia. Então, ele é um vírus polivalente, ele é um vírus rapidamente transmissível e essa população também que está migrando, ela certamente já foi infectada. Então, eu não vejo isso como um problema de saúde pública, não. A saúde pública eu vejo faltar água, faltar medicamento, faltar assistência médica, isso aí para mim, nesse momento, é muito mais grave do ponto de vista de saúde pública do que a transmissão da Ômicron. Eu não acredito numa nova onda. Eu só tenho que lhe agradecer. Essa nossa entrevista poderia gerar um programa com muito mais tempo. Infelizmente, o programa é só 30 minutos e o tempo exauriu, mas eu volto a palavra para você, para as suas despedidas. Eu queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que estou sempre à disposição quando o teor da entrevista, quando as informações que eu trouxer servir para melhorar a saúde da população que a gente lida todo dia, toda hora, todo momento. Obrigado por essa oportunidade. Eu espero que não demore tanto tempo assim para você voltar ao programa Ponto de Vista. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E tenha certeza, no próximo programa traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa.